Oi, tô passando aqui antes para já mostrar as fontes e os integrantes do grupo para no final termos um melhor aproveitamento. Nosso trabalho é de física, assim como o de vocês. A gente usou como fonte principal o canal do Superfato e o site Brasil Escola. Os integrantes e seus números estão aí na tela. E é isso, espero que gostem. Neste momento, muitos estão pensando: bom, o foguete só está voando porque ele está empurrando o ar abaixo dele e assim impulsionando para cima. Mas então, como é possível que ele se desloque no espaço? Lá não existe matéria, só vácuo. Bom, na verdade, não é assim que a propulsão de um foguete funciona. Ele não precisa se apoiar em nada para obter empuxo. Vamos ver como isso funciona e também como ocorre a queima se não há oxigênio no vácuo. E como, afinal, ele freia no espaço. O princípio de funcionamento do motor do foguete baseia-se na terceira lei de Newton, que diz que a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção e de sentido contrário. Quando ocorre a combustão dentro da câmara, a queima no combustível fará com que o gás se expanda em todas as direções. Cada molécula do gás que se chocar contra uma das paredes exercerá uma força sobre ela. A pressão exercida horizontalmente nas paredes laterais opostas não produzirá movimento no foguete, já que a força de um lado irá anular a de outro. Já a pressão exercida na parte superior da câmara produzirá o empuxo. Dessa forma, o foguete se deslocará para cima por reação à pressão exercida pelos gases em combustão. Claro, isso na câmara de combustão, assim fazendo o foguete ir até o espaço. Você acaba de comer aquele pratão de lasanha espacial e depois aquele pudim de chocolate de sobremesa. Logo começa a bater um soninho. Mas espera, como os astronautas fazem para dormir na estação espacial? Bem, existe uma grande diferença. Uma delas é que, como a ISS está fora da Terra, não existe uma diferença entre dia e noite. Então os astronautas só dormem quando eles realmente se sentem muito cansados. E, curiosamente ou não, o ciclo diário dos tripulantes da estação é bem parecido com o nosso. Outra grande diferença é que na ISS não tem camas. Isso mesmo, na estação espacial não tem camas. E sim cabines acolchoadas por dentro e com sacos de dormir para os astronautas. Cada um deles pode levar alguns de seus pertences para suas cabines, como livros e computadores. Assim, eles podem se divertir um pouco antes de dormir. Isso se não considerarem um dia na ISS diversão o suficiente. Exoplanetas são planetas que se encontram fora do nosso sistema solar por não emitirem luz própria e devido à sua grande distância até a Terra. Os exoplanetas são muito difíceis de serem detectados. Entretanto, o avanço da técnica de detecção por meio de telescópios permitiu que fossem detectados mais de 4.200 planetas desde 1992, sendo alguns deles muito parecidos com a Terra. Com a tecnologia que dispomos hoje, ainda não é possível afirmar que haja vida em qualquer um dos exoplanetas conhecidos. Entretanto, os astrônomos são capazes de identificar quais exoplanetas apresentam condições climáticas, diâmetro, massa, atmosfera e ciência de luz parecidos com a da Terra. Dessa forma, são capazes de elencar quais exoplanetas podem ser considerados habitáveis, em outras palavras, quais apresentam condições de abrigar vida.
Começando pelas vantagens, seriam essas tanto materiais quanto imateriais, como o conhecimento obtido pela exploração de novos ambientes, avanço científico e aprender a usar o espaço ao nosso redor, mas também recursos tanto a maior abundância dos já conhecidos como a descoberta de novos que ainda abrirão diversas possibilidades. Apesar de muitos protestos com gastos envolvidos, a exploração do espaço pode nos trazer várias vantagens que podem agregar até o nosso cotidiano. Na primeira corrida espacial, o que ocorreu durante a Guerra Fria, houve a mesma queixa por parte da população e muitas descobertas feitas pelas pesquisas que acabaram virando algo comercializado para as pessoas. Como, por exemplo, a comida enriquecida para bebês, que foi produto de estudos para alimentar os astronautas, cobertores térmicos, usando em primeiros socorros, espumas para travesseiros, aspiradores de pó portáteis, purificadores de água. São todos exemplos de coisas que foram inventadas e utilizadas para a corrida espacial e viraram algo cotidiano das pessoas. Mas há também o lado ruim de tudo isso, que já as chances de sucesso de missões costumam ser baixas considerando as vidas envolvidas, que já podem ser sujeitas a algo de garantia e sobrevivência. É só chegar lá, não é fácil. Se manter também não é tão simples, já que a falta de gravidade faz os músculos do corpo atrofiarem, pois se essas forças puxadas para baixo é como se os músculos não tivessem utilidade, uma vez que não há necessidade de exercer força para manter o pé, por exemplo. Infelizmente, já foram encontradas maneiras de se evitar isso, que são no mínimo 2 horas de exercício diários feitos com aparelhos especiais, já que o levantamento de peso não teria eficiência em tal ambiente. A nossa maior limitação relacionada às viagens espaciais atualmente é a distância da Terra em relação aos astros estudados, que é medida em anos-luz, ou seja, o tempo em anos que demoraria para chegarmos se nos movermos na velocidade da luz, o que torna ainda mais difícil e demorado, já que nada que tenha massa tem capacidade de se movimentar na velocidade da luz. A melhor forma encontrada de ultrapassar esse obstáculo são os buracos de minhoca, que em teoria seria uma dobra no espaço-tempo, que serviria como um atalho para diminuir a distância de um local até o outro, podendo reduzir uma viagem que demoraria até centenas de anos para alguns meses ou até dias. Hipótese que foi prevista dentro da teoria da relatividade através da equação de campo de Einstein. Através dela, foi visto que é possível distribuir a matéria de uma forma que abre um buraco de minhoca sem violar nenhuma lei importante da física. Mas não é tão fácil assim, já que os resultados mais simples de buraco de minhoca são extremamente instáveis, tornando a travessia impossível. Ao aplicar dentro da equação as exigências mínimas para tornar a travessia possível, surge novamente um problema. A equação basicamente dita como a matéria deve estar distribuída e quais propriedades ela deve ter. E nesse caso específico, a propriedade do material necessário para tal feito é literalmente impossível de se obter por qualquer tipo de matéria que conhecemos atualmente. A chamada matéria exótica, material com propriedades quase mágicas e tão improváveis. Bem, isso se a gente considerar dentro da teoria da relatividade, mas se poderia se aplicar a outra teoria da física, a dos campos quânticos, capaz de criar propriedades próximas às necessárias. Mas aí surge talvez pior dos problemas até agora, pois as duas teorias são incompatíveis até o momento, e juntar as duas pode ser um dos maiores desafios em aberto da física. Então, até encontrar uma solução para esse problema, você nunca vai ter a oportunidade de ir para outros planetas, pelo menos não fora do nosso sistema solar. Mas quem sabe um dia você não vai ter dinheiro suficiente para viajar nas naves do Elon Musk.